Boa noite então a todos. É prazer falar com vocês nessa noite. Respondendo aqui a um chamado da Ana e da nossa turma que começou a falar agora no mês de setembro, perdão, sobre a cristão e a criação. Eu também venho falar com vocês hoje nesse tema de mudança climática. Talvez seja uma palestra diferente daquilo que eu estava acostumado a fazer em seminários, porque ela vai envolver um pouco do que eu tenho trabalhado na universidade como pesquisador, como engenheiro, né, já que toca essa área de emissões de gases de efeito estufa. Então, eu trago algum conhecimento aqui técnico, né, do campo aí de emissões e ambientais e até do relatório recém-lançado do IPCC. Mas eu quero falar isso da perspectiva de um cristão. Então eu vou começar deixando bastante coisa para o Tiago desenvolver depois na segunda palestra, mas eu vou começar falando da nossa responsabilidade cristã diante da face de Deus com a criação onde nós vivemos, né, da qual nós fazemos parte. Eu peço perdão já de cara porque é a primeira vez que eu monto essa palestra e como ela tem elementos daquilo que eu faço no dia a dia, que eu trabalho, é fácil você catar slides de muitas apresentações da universidade. E eu não sei quanto tempo que ela vai dar, viu, Ana? Mas você fica aí, aposto para me interromper se estiver ficando muito longa, se estiver ficando cansativo. Eu estou vendo você aqui. E a primeira vez que a gente faz uma palestra nunca é assim, né, redondinha. Então me ajudem aqui a ver se ela ficou numa mensagem interessante. Bom, como eu disse, é uma palestra aqui numa interface. Né? Eu sou um professor de engenharia da Universidade de São Paulo, trabalho com engenharia naval e oceânica, e isso quer dizer que eu trabalho bastante com exploração de óleo e gás, combustível fóssil, né? Bastante emissão de CO2, digamos que eu estou aí na frente daqueles que poluem e sujam o planeta, né? De certo modo, é isso que a gente tem feito. Mas eu atuo como um dos diretores desse centro aqui, ó, o Research Center for Greenhouse Gas Innovation, que é um centro para pesquisa e inovação em gases de efeito estufa, que fica baseado na Universidade de São Paulo. Então, tem uma interface aqui naquilo que a gente faz na técnica com o nosso interesse de fé cristã, falando para cristãos dentro da BC2. E eu queria dividir a minha palestra hoje em 3 partes. A primeira delas é um pouquinho de fundamento sobre ciência, tecnologia e o que eu chamo da necessidade de desenvolvermos uma boa teologia da natureza. Okay? Eu entendo que a teologia da natureza é um recorte, está dentro da nossa teologia da criação de uma forma geral. E aqui eu me refiro como natureza, como aquilo que a gente chama de natureza no dia a dia mesmo. A planta, o bicho, a terra, a rocha, a pedra, talvez seja a criação menos a gente, né? Quando a gente olha para a natureza e vê aquilo que não é o ser humano. Mas está dentro de um conceito maior de teologia da criação. E eu acho que tudo começa, principalmente o nosso relacionamento com a criação, tendo uma boa teologia da natureza. Como que a gente encara, enxerga e entende a natureza. Então, eu vou colocar aqui primeiro num contexto bem reformado de cosmovisão cristã. Como que o cristão enxerga o arco histórico do mundo. E a gente enxerga em 4 atos. O mundo foi criado de uma forma, sofreu com a queda do homem, foi corrompido, estragado, passa por um momento de redenção, até que um dia será perfeitamente restaurado, na consumação do tempo. Esse é o arco histórico grande que o cristão enxerga toda a realidade. Então, nós vivemos aqui, pós-queda, antes da restauração. Isso tem algumas implicações da maneira que a gente vive e se relaciona com a ordem natural criada. Porque lá na criação, quando o mundo era perfeito e tudo funcionava bem, Deus deu para a humanidade 3 mandatos, 3 ordenanças profundas, que definem quem nós somos de fato. Nós somos seres humanos quando nós operamos e funcionamos dessa forma. Ou seja, quando nós exercemos o nosso mandato espiritual, nos relacionamos com Deus, numa direção vertical. Quando nós nos relacionamos uns com os outros, no mandato social, digamos, numa direção horizontal. E quando nós nos relacionamos com a criação, a natureza, a cultura. Então, uma direção aí circular, aquilo que nos cerca. E eu entendo que lá no Éden, antes da queda,
Deus disse para o homem, ou deu ordenanças específicas para que, ao se definir como ser humano, refletindo a imagem de Deus no mundo, servindo e adorando ao seu Criador, ele exercesse esses 3 mandatos. E fazendo isso, ele tem prazer, né? A gente se define, tem satisfação quando a gente faz essa engrenagem girar de maneira harmoniosa. E olha lá, tratando especificamente hoje do mandato cultural, eu quero trazer 2 conceitos importantes aqui. Onde está essa ordenança sintetizada, talvez em 2 versículos do Gênesis? Deus os abençoou, falando para a humanidade, e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Ora, aí tem 2 versos, 2 verbos importantes, né? Subjugar e dominar. Se a gente for olhar lá no texto original, subjugar tem o sentido de sujeitar, de fazer cativo, de dominar. Na verdade, é de botar sobre a sola do pé, pisar em cima. E dominar tem o sentido aí do radar de governar, né, de dominar sobre, gerenciar. Outras traduções da Bíblia você deve ter encontrado esse mesmo versículo usando aí o parzinho sujeitar e dominar, ou governar, ou ser o seu mestre, né, ou até exercer controle sobre os elementos criados. Agora, qualquer que seja a tradução que chegou para a gente no português, a gente tem que tomar cuidado para não forçar uma leitura negativa, principalmente do termo subjugar. Porque as outras vezes que o termo subjugar aparece no Antigo Testamento, é sempre num contexto de invasão, de domínio de um exército sobre uma nação, sobre subjugar um povo, fazer escravos de uma nação, um domínio que muitas vezes é associado com algo negativo, com abuso de poder, com rendição contra a vontade, né? E aqui a gente está falando num contexto antes da queda, antes do mal entrar no mundo, e num relacionamento entre homem e natureza, ou criação, onde tudo era bom, tudo era shalom, tudo era perfeito. Então não pode carregar, mesmo que a palavra seja subjugar, um contexto necessariamente negativo, como se a criação fosse rebelde ou estivesse contra a humanidade e o homem precisasse dominá-la nesse sentido de esmagá-la, ok? Fazer dela escrava. Não é esse o sentido que o texto vem buscar aqui. É muito mais o sentido de governar, de dominar e, olha só, de impor as habilidades do ser humano para o domínio daquilo que é potencialmente maior e mais poderoso que ele. Essa é a ideia. Pensa que a gente vê isso sempre, né? A grandeza das forças da natureza derrubam qualquer ser humano. A água, o vento, o calor, o fogo, você tem ali um potencial de forças na natureza que é maior do que um indivíduo. E mesmo assim, a gente entra numa relação de subjugar a natureza, de dominar e governar sobre ela. O termo subjugar aqui, é o que eu quero explorar um pouquinho mais a fundo, ele vem de colocar sob jugo. Vamos abrir um parênteses aqui, né? Não é de julgar, não é de fazer juízo. Não é de o homem vai ser juiz da criação, não. É subjugar. É sob jugo. Colocar sob jugo. E para quem é da roça vai saber, jugo é essa canga que tem em cima da cabeça dos 2 bois aí que puxam o carro de boi ou puxam o arado. Isso que é um jugo. Né? Em alguns lugares você chama de jugo a trave horizontal e de cansis, né? Os cansis são esses pauzinhos verticais que vão do lado aí do pescoço do boi. Tem lugar que você chama de canga e cangalho, né? Mas aqui no termo, colocar sob jugo significa botar o pescoço debaixo da mesma trave. Ou seja, fazer algum esforço para domínio. Isso é subjugar alguém, e no caso subjugar um animal. Então, olha onde a palavra aparece na Bíblia, a gente está acostumado com esse termo, né? Jesus fala assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, ou seja, a minha carga é leve.
Jesus está falando assim, vocês estão carregando a trave de vocês, mas coloquem sobre vocês a minha carga, porque eu carreguei o pecado de vocês. Olha aquele texto lá de Coríntios que a gente usa muito para falar de casamento, né? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? A gente está dizendo o seguinte, não vai meter a cabeça na mesma canga quando um boi puxa para o lado e outro boi puxa para o outro. Não se coloque em julgo desigual. Coloque a tua cabeça junto com outra pessoa que está cooperando na mesma direção. Essa é a ideia. Então, quando a gente fala aqui de subjugar, lembre-se, a gente está falando num contexto, e esse termo subjugar ele foi mantido nas traduções, tanto do hebraico para o grego e também para a Vulgata latina. Subjugar sempre apareceu com referência a esse termo que é bastante rural, bastante prático. E ele aparece em várias vezes na Escritura usando a mesma analogia da carga, né, de carregar uma carga pesada ou de impor um esforço para dominar algo. E eu gosto da imagem aqui que mostra pra gente que subjugar um animal é dominar com inteligência ou com habilidades algo que é potencialmente muito mais poderoso. Eu não sei vocês, mas vocês já ficaram cara a cara com um boi, um touro aí de 300 quilos? Quando eu era criança eu ia em feira agropecuária com meu avô e meu tio e eu puxava o boi lá na feira pela argola do nariz e dava um medão só de ficar na frente daquele touro, né? É um poder, um potencial que é subjugado pela habilidade humana, ou seja, que Deus concedeu ao homem capacidade de dominar. Então guardem esse aspecto. O homem como parte da criação, mas subjugando e dominando e ao mesmo tempo participando dela. É mais ou menos a ideia do lavrador atrás do arado. Ele está dominando os bois e os touros para um fim útil, mas ele vai caminhando ali atrás, participando daquele processo. Ok? Isso é subjugar no sentido que eu quero explorar aqui no texto. Agora, a complementação do mandamento, ou do mandato cultural, está lá em Gênesis 2, no capítulo seguinte. E o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, naquele contexto arquétipo de mundo perfeito, para cuidar dele e cultivá-lo. Cuidar e cultivar. A duplinha mágica aí. Cuidar, obviamente, traz o sentido de zelar, de preservar. E é o mesmo termo cuidar usado para se referir, por exemplo, aos anjos que cuidam de alguma coisa ou de alguém, ao anjo que, por exemplo, que cuidou da porta do paraíso na expulsão de Adão e Eva. Esse é o sentido de cuidar. E cultivar aí é o sentido de trabalhar, de se engajar para o serviço. É mais só do que lavrar a terra, mas é lavrar com um propósito, é servir. Outras traduções da Bíblia você vai encontrar lavrar e guardar, cultivar e cuidar, cultivar e tomar conta e até trabalhar e proteger. O que eu quero extrair daqui é essa ideia de que nosso relacionamento com o mundo natural é de zelo, é desenvolver o cultivo e zelar por ele. Por isso, a gente chama esse mandato de um mandato cultural, aquele que vai cultivar, né? Cultural vem daí, do cultivo da ordem criada. Então, se a gente junta os dois termos aqui, ó, a ideia de impor habilidade para o domínio, que está no subjugar, e desenvolver um aspecto do mundo criado com zelo diante da face de Deus, a gente conclui que a nossa responsabilidade com o cosmos ou com a ordem criada é diante do dono da criação. Nós não somos o dono, mas nós somos governadores criados, que somos partes da própria criação. Eu gosto aí do termo gerentes, né, na nossa analogia corporativa hoje. Gerente, ele não está fora da corporação. Ele não é o dono que só olha de fora, não. Ele gerencia ao mesmo tempo que participa. Né? Ele precisa estar inserido na criação para poder gerenciá-la. E nós somos gerentes assim, representantes do dono, porém limitados, guardados dentro da própria corporação, no caso, a criação. Então guardem esse aspecto. Existe aí uma responsabilidade diante da face do dono. Só que aí, enquanto estava tudo perfeito girando lá
no contexto da criação, entrou o pecado no mundo. E o pecado não veio excluir os mandatos. Nós continuamos nos relacionando com Deus, uns com os outros e com a criação. Só que agora de forma estragada. Entrou areia na engrenagem. Não é que um desses aspectos sumiu, não. Todos existem ainda. E quando a gente faz ou cumpre os mandatos de maneira adequada, bem feita, a gente tem satisfação, alegria e glorifica a Deus. Mas quando a gente não cumpre agora os mandatos por causa do pecado, a gente sofre as consequências e a frustração. Mas tudo continua girando ainda, a engrenagem ainda gira, porém de forma estragada. Agora, lá na restauração, quando tudo estiver limpo e consumado, as coisas voltarão ao normal. O homem continuará homem com os seus mandatos restabelecidos, como eram lá no paraíso. Ok? Então guardem isso, continuaremos sempre, sempre nos relacionando com a natureza, com o cosmos e com a ordem criada. E não só relacionando no sentido de contemplar, mas nos engajando com ela, cultivando, guardando, desenvolvendo, zelando, subjugando a própria ordem criada. Agora, como é que a gente faz isso? Nos tempos modernos, que nome que a gente dá para esse empreendimento humano de nos relacionarmos com a natureza, especialmente adquirindo conhecimento do mundo natural e transformando o mundo natural? Ora, isso é o que a gente chama de fazer ciência. Quando o homem se engaja para fazer ciência, a gente define esse conceito no tempo moderno, né? O que é fazer ciência? Ele está em busca do conhecimento, ele quer aprender, compreender e entender como o mundo natural funciona. Isso é fazer ciência. Agora, tem um aspecto mais profundo do que somente conhecer, que está relacionado com criar, com construir, transformar e até utilizar o mundo natural, que é o que nós chamamos de fazer tecnologia. E fazer tecnologia está necessariamente relacionado com algum benefício para a humanidade. Fazer algo que tem utilidade está relacionado com o nosso aspecto social. Quando o homem faz tecnologia, ele cria algo que não existia e tem função. E isso é bom. Nós fomos feitos para viver assim. Por exemplo, não é só fazer smartphone que é tecnológico ou ter um computador ligado na internet. Não é só isso, não. Um machadinho de pedra é um objeto, um artefato tecnológico que talvez tenha sido muito mais útil na história da humanidade do que o nosso smartphone foi até agora, né? Mas fazer tecnologia envolve necessariamente a criatividade humana. Isso é um reflexo de um atributo comunicado de Deus em nós. Deus é criador e, por reflexo, nós também criamos, co-criamos coisas no mundo natural. Nós somos criadores e temos criatividade para criar algo que não existia. Gente, isso é muito profundo, parece assim só poético, mas é muito profundo e mexe com quem nós somos. Eu gosto de falar que na ciência a gente é cheio de momentos eureka e todo cientista busca um momento eureka. É aquele momento que Arquimedes descobre como é que o negócio funciona. Né? Você tem conhecimento científico do mundo. Você fala, cara, eu sei, descobri, eureka. Isso traz uma satisfação para o cientista. Quem é da área científica sabe a alegria que dá descobrir alguma coisa nova. E por um momento de tempo só você conhece aquilo. Né? Agora, eu como engenheiro, me perdoem os que não são engenheiros, eu gosto de falar que tem um momento mais especial que o momento eureka, que é o momento caraca. É quando o negócio funciona. É quando você cria uma coisa que não você só entende como o mundo funciona, mas como aquele troço serve para alguma coisa. Tem utilidade. E as coisas que têm utilidade têm o poder de entrar na nossa vida e mudar a nossa vida pelo hábito. Gente, o que esse aparelhinho aqui fez mudando a nossa vida não está escrito. E eu não preciso entender nada de como que funciona a lógica de programação ou o hardware de um celular. Não. Ele entra na minha vida porque eu consumo e uso essa tecnologia. Então a tecnologia tem um poder de dar muita satisfação a quem cria alguma coisa, porque a partir de um dado momento você não só descobriu como o mundo funciona, mas você criou algo que não existia antes.
Gente, isso enche a bola do engenheiro ou do tecnólogo ou do criador. Isso faz do engenheiro, coloca nele um senso de orgulho. Por isso que a tecnologia é tão profunda quando ela toca o nosso coração, até de maneira idólatra. Porque a gente idolatra a nossa condição e capacidade de transformar o mundo e fazer coisas que não existiam antes. Quem é engenheiro ou desenvolve produto sabe a alegria que dá de fazer alguma coisa que não existia antes. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, existe aí uma faca de dois gumes. É muito bom desenvolver coisas novas, isso está dentro do mandato cultural. Mas isso também traz um orgulho que pode ser idólatra para aquele que desenvolve, para o ser humano. Porque dá uma ideia de autossuficiência, de poder, de controle, que pode às vezes não estar diante da face do dono da criação. Eu gosto dessa frase aqui do von Karman, ele diz assim, ó, cientistas estudam o mundo como ele é, engenheiros criam um mundo que nunca existiu. E é isso mesmo. Isso pode trazer agora alimento para o nosso ego, para o orgulho e pode virar um belo ídolo. Agora, continuando nessa linha aí, eu quero que você pense no mundo em que nós vivemos e nas grandes questões que a gente encara hoje relacionadas à nossa vida do dia a dia, aquilo que tem mudado por conta da tecnologia e aquilo que a tecnologia pode mudar. Quais são as big questions? Né? O que nos atormenta e que nos aflige hoje? Por exemplo, energia. Tudo a ver com tecnologia. Somos seres cada vez mais elétricos e ninguém hoje quer viver com menos energia. Se você perder um carregador de celular, você fica muito bravo, não é assim? Ninguém para de consumir energia. E é uma ilusão achar que o ser humano no futuro vai consumir cada vez menos energia. Não. Com a demanda energética sempre crescente e com a população crescente, o nosso consumo de energia vai ser sempre cada vez maior. Pode sim ser mais eficiente, mas ele sempre cresce em demanda. Outro aspecto não é só o que a gente consome, mas de onde a gente tira essa energia. Né? Da onde é que nós extraímos energia para alimentar a nossa necessidade? É uma big question, grande questão do momento. Mas também de onde é que nós tiramos recursos materiais para aquilo que a gente quer e precisa para viver da maneira como nós queremos viver. Eu duvido que alguém aqui queira pagar mais do que R$1 numa caneta Bic. Porque eu quero é plástico barato, em abundância. Eu quero fábricas lá na China produzindo plástico, porque eu não quero pagar muito caro pelas coisas. E eu quero consumir esses bens e serviços. Pô, antigamente, ter um jogo de Tupperware era um elemento de chá de cozinha, assim, de altíssimo valor, não é? Hoje em dia você compra Tupperware nas casinhas de R$1,99, aí nas lojinhas de R$1,99, não custa absolutamente nada. E ninguém pensa muito na quantidade de plástico que a gente está consumindo ou soltando aí pelo mundo. Você pensa mesmo no valor que você não quer pagar por um produto de plástico. De onde vem tudo isso? Obviamente tem um preço a ser pago, né? A quantidade de lixo, de resíduos que nós geramos. Então você quer uma coisa, mas em compensação eleva o outro lado da balança. Como é que nós vivemos? Como que é a nossa habitação? Como é que nós juntamos tanta gente no mesmo lugar? O que é uma habitação digna, confortável, salubre? Né? Então, problema de big question aí, de como é que a gente lida com a acomodação no futuro. Como é que nós vamos lidar com armamentos que sempre existirão? Afinal de contas, o homem é mau no seu coração e haverá conflitos para sempre. Mas como é que a gente vai lidar, para sempre que eu digo, né? Até a consumação do tempo, mas como é que nós vamos lidar com armamentos cada vez mais poderosos, mais destrutivos? Como é que nós vamos lidar com emprego, com a função social do ser humano? Né? Aquilo que faz a vida dele girar em termos de recursos, né? Ele compra, venda, sustento da casa, a atividade intelectual. No mundo onde muitas das atividades vão sendo superadas ou trocadas por outras, ou até desaparecendo por falta de qualificação.
E a questão da fome, como é que nós vamos alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050? Algumas desses pontos nós já temos indícios de respostas. Por exemplo, na questão da fome, nós já sabemos hoje que com o atual estágio da tecnologia, nós não conseguiremos alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050. Não dá. É necessário uma revolução na produção de alimentos. A gente precisa para outro patamar na produção de alimentos. Se continuar do jeito que está, não terá comida para todo mundo. Você não pode mais gastar 6 mil litros de água para produzir 1 quilo de proteína bovina. Você não pode, assim, se continuar nesse nível de tecnologia, nós teremos um problema gravíssimo no futuro. Então, você precisa de alguma resposta que beira a tecnologia. Muita gente já tem dito aí que o futuro da proteína alimentar deve passar pelos insetos, que é a maneira mais eficiente de concentrar proteína, né? Então, farinhas, compostos à base aí de queratina e alimentos à base de insetos. Deve provavelmente fazer parte no futuro da nossa alimentação com mais frequência. E fazendas hidropônicas, coisas que beiram aí a aspectos futuristas, já são realidade e vão se tornar ainda mais. Agora, big questions require big answers. A gente precisa de grandes respostas. E o meu ponto aqui é o seguinte, eu sei que tem grandes problemas, mas na minha perspectiva, todos estes grandes problemas, eles tocam soluções tecnológicas. Passam pela tecnologia. Todas as grandes respostas passam pela tecnologia. Não estou dizendo que a tecnologia vai dar conta de resolver todas elas, mas as nossas respostas tocam a tecnologia. Deixa eu desligar aqui. Então, a pergunta fundamental é: será que a tecnologia dará conta de tudo isso? A gente pode colocar nas costas, na carga do desenvolvimento tecnológico da humanidade, a responsabilidade de resolver todos esses problemas? Agora faz a pergunta inversa. Se a gente acha que ela não dá conta, então ela está dispensada de participar desse processo, que a gente precisa é uma involução para que os problemas não existam mais? Eu creio que a resposta passa pelo desenvolvimento tecnológico, mas na certeza de que a tecnologia não dá conta de resolver tudo, porque muitos dos problemas têm início, têm origem no próprio ser humano. Na própria maldade, no egoísmo, no orgulho. Isso a tecnologia não tem como consertar. Daí vem uma crítica muito interessante. Até se você tiver interesse por essa parte, leia o livrinho da Fé, Esperança e Tecnologia da nossa série com a Ultimato. O Egbert Schirman, que é esse filósofo holandês, um filósofo da tecnologia, muito bom, ele define tecnicismo da seguinte forma. Tecnicismo é a pretensão do homem como autodeclarado senhor e mestre da criação, usando a tecnologia para dobrar toda a realidade à sua vontade, a fim de solucionar todos os seus problemas. Então, o tecnicismo é aquela ideia de que o homem dá conta de resolver tudo pela tecnologia. É só me dar tempo e dinheiro, que a tecnologia resolve todas as doenças, todas as fomes, todas as misérias, todas as mazelas, tudo. É uma esperança última na ação humana através do desenvolvimento tecnológico. Por isso o tecnicismo ele vai além da realidade natural e toma aspectos de uma religião, porque ele alimenta a nossa esperança última. O tecnicista deposita na tecnologia a sua esperança última. É a crença de que a tecnologia pode consertar o mundo. Gente, eu não estou falando, obviamente, de uma religião institucionalizada, né, de que nós adoramos a tecnologia. Mas é uma forma muito comum de se comportar, como se a tecnologia fosse dar conta de resolver tudo. E quando o assunto é mudança climática, por isso que eu quero chegar nesse ponto, é muito comum a gente ouvir das pessoas hoje que a resposta está apenas e somente na tecnologia. Nós daremos conta de resolver tudo isso, de reverter esse problema. Ora, eu disse, eu quero deixar bem claro que eu creio que a solução passa por uma solução tecnológica, mas
não é a única e a última esperança do ser humano para consertar o mundo. Ok? E por que eu digo isso? Porque eu creio, pela fé, que o ser humano é mais estragado na sua essência do que a tecnologia pode consertar. Tem algo lá que só vai sair de lá, aquela areia só vai ser limpa da engrenagem quando as coisas forem restauradas à perfeição original. Nesse processo de redenção, nós somos convidados a fazer de fato boa tecnologia, mas na certeza de que a nossa esperança última está na restauração de todas as coisas por Cristo. Então, o que o tecnicismo prega é o seguinte: o homem chegará ao mundo perfeito por conta própria, através do desenvolvimento tecnológico. A humanidade tem o controle pela tecnologia. É uma ideia de conserto, dá para consertar o mundo. O que o cristianismo prega é diferente, é um contraponto, é uma restauração. O homem, por melhor que seja a sua tecnologia, continua pecador e nunca aperfeiçoará o mundo por seu esforço próprio. Mas o cosmos será restaurado por ação de Deus, quem de fato está no controle. De novo, isso não é desculpa para a gente não fazer nada e nem se engajar nessa restauração. Nós somos agentes do reino antecipando o reino, antecipando a restauração, mas na certeza de que nós não damos conta. Conclusão dessa parte. A tecnologia muda a nossa vida pelo hábito e pode mudar a forma como nós vemos o mundo. O tecnicismo é um ídolo do nosso tempo e é uma visão de mundo. É uma forma de enxergar a realidade, mas é uma abordagem equivocada e perigosa da tecnologia. Quem tem condições de responsabilidade de falar isso para o mundo é o cristão. Ok? Bom, agora deixa eu entrar numa segunda parte sobre mudança climática e transição energética. Eu quero que você guarde esse conceito da primeira parte, de que existe um mandato cultural, um engajamento bom, abençoado por Deus para que o homem se engaje no desenvolvimento tecnológico. Isso produz frutos, tem condições de transformar a maneira como nós vivemos. Tem problemas profundos, um deles a crise climática, que nós vamos falar agora. Mas vamos ver alguns dados aí. Então, nessa parte 2, deixa eu definir alguns pontos. Eu vou gastar um pouquinho de tempo, talvez seja muito básico para quem estuda esse assunto, mas pode ser um bom ponto de partida para quem nunca se debruçou profundamente no que é esse treco de mudança climática ou de aquecimento global. Saiu agora, recentemente, nesse mês, o relatório 6 do grupo de trabalho do IPCC. IPCC é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. É um grupo de especialistas reunido pelas Nações Unidas que se reúne de tempos em tempos para avaliar o que é que está acontecendo com o planeta em termos de mudança climática. Então eles fazem avaliações científicas, né, com os últimos estudos que têm em mãos, e aí fazem uma síntese e tiram aí conclusões. Existem 7 brasileiros no painel do Work Group 1 do painel do IPCC. E esse último recorte, esse último relatório foi bastante baseado nos 14 mil estudos científicos mais recentes, desde o último relatório, que é o AR5. Okay? E olha que interessante, tem muita coisa nesse relatório, saiu só o primeiro de 3 volumes, eles vão sair em 3 volumes, mas o primeiro fala do Physical Science Base, né, o fundamento científico básico para essas afirmações. Então, primeira afirmação, e o termo aqui é muitíssimo cuidadoso e específico. Sobre mudanças climáticas, o relatório nos informa que é inequívoco que a influência humana esquentou a atmosfera, o oceano e a superfície terrestre. Alguns relatórios atrás, o termo era mais leve. Há uma suspeita de que o homem está aquecendo o globo. No segundo, é muito provável de que as ações humanas aqueceram o planeta. Com os dados recentes que nós temos agora, o painel de especialistas concluiu que já não há mais dúvidas de que a influência humana tem efeito sobre o aquecimento global. Existe uma correlação. Ok? Eles mudaram o termo então de é provável para é inequívoco. Isso é muito importante. Aqui você está falando simplesmente da comunidade científica que mais entende do assunto.
Bom, e aí eles vão dizer o seguinte: houve um período onde a atividade humana se intensificou tanto e provocou essa mudança. Esse período é denominado por alguns de antropoceno, né? O cenário, a cena, é quando o homem entrou em cena e conseguiu ter algum efeito no planeta. E aí os aumentos observados na concentração de gases de efeito estufa desde 1750 são inequivocamente causados por atividades humanas. Ou seja, há uma relação entre o aquecimento e a concentração de gases de efeito estufa, que é a tampa da panela, é aquilo que segura o calor do Sol no nosso planeta, né? Emissão de mais gases, aumento da temperatura dentro da nossa bolha azul que flutua no espaço, né? Então, essa é a ideia. Existe uma inequívoca correlação entre atividade humana, emissão de gases de efeito estufa e aumento da temperatura. Gente, isso aqui é o que eu chamo de consenso, entre aspas, consenso científico. Primeira coisa, não existe consenso na ciência, onde todo mundo vai falar a mesma coisa. A ciência não funciona por consenso. Se você espera algum dia ver 100% de concordância entre os cientistas sobre qualquer coisa, tira o cavalinho da chuva. Não é assim que a ciência funciona. O contraditório e o argumento é tão importante quanto o consenso ou o acordo. Quando a gente fala de consenso científico, nós estamos falando da opinião qualificada da maioria, ou de uma massa significativa. Quando que essa massa é forte o suficiente para aquela opinião ser reconhecida como consenso científico, é um pouco fluido. Mas olha o que essa série de 6 estudos aí tem nos mostrado. Que a comunidade científica especializada nesse tema, lógico, você tem que perguntar para quem entende do assunto, quem estuda o assunto, concorda que as atividades humanas causaram aquecimento global. E aí, nos últimos estudos de 2010 até 2019, esses estudos que estão na tela, eles são reviews, né? Revisões da opinião da comunidade científica ampla, mostra que aí os índices giram em torno de 97%, 91%, 93%, e agora o último de 2019 do Powell chegou aí num 100% estatístico, né? Ou seja, a quantidade de cientistas, a massa científica está ficando cada vez mais convencida de que há uma relação inequívoca, ok? Então, portanto, é o seguinte, você pode ouvir opiniões dissonantes e elas vão aparecer. E elas são normalmente as que mais ganham microfone, porque elas são dissonantes. Quem fala o contraditório, obviamente, vai ser ouvido. Mas lembre-se que na comunidade científica não existe consenso, mas existe acordo de maioria. E aqui é uma boa indicação de que a grande maioria dos entendidos no assunto concordam que há uma correlação inequívoca. Então, se você não entende nada do assunto e não é um estudioso da área, quem que você deveria logicamente ouvir ou dar ouvidos? Eu diria para você, escuta quem entende. Ok? E aqui a minha recomendação é acredite que há uma correlação inequívoca, por essa estar há bastante tempo já sendo estudada, analisada e hoje atingiu um nível grande de concordância. Agora, como é que eles dizem, né, como é que nós sabemos que a culpa do aquecimento é dos seres humanos? Aí entra as ciências de modelagem do clima. Para quem gosta de modelagem numérica, isso aqui é um prato cheio. Porque você não tem como saber diretamente, né, como que as emissões de gases de efeito estufa mudam o clima. Você tem que simular, fazer modelos que simulam as condições do planeta. E aqui é que entra os modelos matemáticos. Essa linha preta, que vai desde 1850 até 2020 nesse gráfico aqui, mostra o aquecimento da temperatura média, okay, na superfície da Terra, com relação ao ano de 1850. Então 0 graus é 2050, 1 grau para cima significa 1 grau Celsius mais quente do que era em 1850. E aí você enxerga aqui a medição, ou estimativa mais no passado, mas a medição mais no presente,
de como é que a temperatura tem subido. E aí você faz o seguinte, cria modelos matemáticos e tenta simular computacionalmente o que é que causa esses efeitos. E você valida o seu modelo matemático contra dados experimentais que você tem hoje. E aí você coloca e tira o efeito das emissões de gases de efeito estufa nesses modelos. Então, por exemplo, se eu pegar as observações de hoje e colocar gases de efeito estufa, eu caio mais ou menos nessa linha preta que está aqui com vermelho. Ó. Se eu tirar o efeito dos gases de efeito estufa do modelo, sobram apenas as causas naturais, que são essas aqui de baixo, que mostra que as coisas continuariam mais ou menos na mesma média. Ok? Lógico que existe um efeito aqui dos aerosóis humanos, que também é um efeito humano que contribui para baixo. Então, somando esse azul negativo com esse vermelho positivo, está dando o preto tracejado aqui no fundo. Tá vendo aqui no fundo? Que essa linhazinha tracejada, que segue, para todos os efeitos, né? Dadas as incertezas, segue muito bem o modelo preto. Essas nuvenzinhas vermelhas e pretas são as incertezas do gráfico. Então, para quem gosta de ler gráfico, é assim que você interpreta. Agora, o que é que você enxerga nesse gráfico? Há uma rampa, uma disparada no aquecimento pós-década de 40, 50. E hoje nós estamos chegando numa condição acima de 1 grau mais quente na média do que era em 1850. Ah, mas é 1 grau só, o que isso muda na minha vida? Pô, se eu acordar e tiver 23 ou 24 graus não faz diferença nenhuma. Aqui nós estamos falando de uma temperatura média do planeta como um todo. Gente, o planeta é uma bola termodinâmica. Ele tem um balanço termodinâmico. Mexer nesse balanço é muito complicado. Você está falando de muita energia para subir 1 grau Celsius no planeta. Ok? Mas olha só, qual que é o problema em subir 2 graus? Que é essa barrinha aqui de cima. Teria algum problema da gente sair do zero e subir 2 graus? Bom, os modelos nos dizem que com 2 graus mais quente do que era naquela época, a gente começa a ter uma frequência maior de eventos climáticos severos. Onda de frio, onda de calor, secas e enchentes, e furacões e tempestades. Porque essa bola termodinâmica de fluxos de massa, de transportes, fenômenos de transporte de massa e de calor, está dinamicamente funcionando. Agora, você pode não perceber uma mudança na temperatura que você vive, mas você percebe as instabilidades de eventos catastróficos. Então, olha só, isso aí a gente chama de gangorra climática. É como se antes houvesse um equilíbrio e agora as forças começam a ganhar intensidade. Uma hora você tem muito calor, muito frio, muita tempestade, muita seca, muita chuva, muita enchente. Coisas que eram de menor intensidade começam a acontecer com maior intensidade, de modo que a média não muda muito, mas a amplitude varia. Além disso, tem efeitos na elevação do nível dos oceanos, a perda de biodiversidade, a acidificação dos oceanos, problemas de saúde, pandemias, doenças respiratórias, uma série de problemas para o ser humano, a mudança da maneira como nós comemos e produzimos alimentos, né? Então problemas de fome e de outras ordens, muito, muito grandes aí, até mesmo de ordem geopolítica, de áreas que passam a não ter subsistência mais e serem conflitos entre nações. De grosso modo, muda a maneira como nós vivemos e muda o mundo que nós conhecemos. Aí você pode perguntar assim, tem algum problema nisso? Tem algum problema em mudar o mundo que a gente vive? E se a gente aprende a viver de outra forma? Talvez, mas vamos combinar que o ser humano quer viver de uma maneira confortável. Ninguém pede para viver de maneira desconfortável, né? Se a gente percebe que vai ter um problema na maneira como a gente vive, isso não deve agradar, mas deve incomodar. Hoje a gente está aqui numa média de 1,1 grau Celsius acima daquele referencial pré-era industrial. Agora, nesse contexto aparece aí o que a gente chama de Acordo de Paris. Foi lá na reunião da COP21 em 2015
que 195 países reunidos, representados lá, firmaram um acordo, né, de limitar o aquecimento global a 2 graus acima do nível pré-industrial de 1850. O que isso quer dizer? Se a gente conseguir, de alguma forma, impedir que esse crescimento chegue nos 2 graus acima, haverá eventos extremos, porém eles ainda são gerenciáveis. Não é que a coisa vai ficar boa, não. É que a coisa fica ruim, mas ainda dá para gerenciar. Você vai ter que deslocar pessoas da costa, lidar com deslizamentos de terra, com temperaturas elevadas, com mortes por calor na Europa, mortes por chuva no hemisfério sul, mas é um nível ainda controlável. Agora, depois disso veio uma revisão, preferencialmente 1,5 graus acima do zero, e depois outra revisão que fala well below, né? Muito menos do que 2 graus, ou seja, idealmente a gente teria que tentar não aumentar quase que nada aqui. Agora, esse último relatório, do mês passado, desse mês, né, algumas semanas atrás, já trouxe uma atualização aí. É possível, né, antever que nós vamos chegar em 1,5 grau mais ou menos em 10 anos. Ele veio trazer uma atualização dizendo que a gente vai chegar lá mais rápido do que a gente pensava que estava indo. Então esperava-se chegar em 1,5 grau talvez em 2040, 2050. Esse relatório atual falou, olha, não, parece que não, parece que nós vamos chegar lá em 2030. As coisas estão mais aceleradas do que pareciam. Pois bem, então esse aqui, para quem nunca ouviu falar ou não entende, esse é o Acordo de Paris. São medidas que as nações assumiram para tentar reverter ou reduzir o impacto do aquecimento global, que é derivado das emissões de gases de efeito estufa. Portanto, o problema está nas emissões. Então, olha só que interessante agora. O aquecimento global é provocado pela emissão de gases de efeito estufa. Não é só CO2, mas ele é o principal vilão, tá? Que está, de acordo com o relatório, inequivocamente associada às atividades humanas, especialmente a queima de combustível fóssil. E aí, se você olha aqui no registro, gente, não existe um registro que alguém mediu, não. Isso aqui é estimado com bases em coletas de traços de carbono, por exemplo, em geleiras e coisas do tipo, tá? Mas você vê aqui que ao longo de milhares de anos, a concentração de CO2 na atmosfera, mesmo durante aquelas eras do gelo, quando a coisa ficou muito fria, né, por alguns períodos aqui, você vê eras do gelo acontecendo, nunca passaram muito de um patamar aqui, ó, de 250, 300 partes por milhão de volume. Né? Agora, olha que interessante. Na nossa era, por isso que se chama de antropoceno, vinha no mesmo patamar médio histórico, né? Esse gráfico aqui de cima é essa linhazinha aqui expandida, tá bom? Olha para onde a gente foi em 2000, lá para cima. Então você está dizendo o seguinte, não, isso é só mais um ciclo geológico ou solar de aquecimento do planeta. Peraí. A gente nunca teve, com a melhor ciência que a gente tem hoje, registro ou indício de que houve um aquecimento, uma concentração tão grande de gases de CO2 na atmosfera na história do planeta em milhares de anos atrás, talvez quase 1 milhão de anos atrás. Ok? Então, a conclusão aqui é a seguinte, isso aqui deve ser fruto de atividade humana. É muito recente e correlacionado com a intensificação de atividade humana que emite gases de efeito estufa. A gente sabe as nossas atividades que emitem gases de efeito estufa. E hoje a gente sabe quantificar. Mas as concentrações na atmosfera indicam que o crescimento é tão rápido na nossa era que não deixa dúvidas de que está correlacionado com a nossa atividade. Então, por exemplo, esse gráfico mostra emissões anuais de CO2 vindo só da queima de combustível fóssil e produção de cimento, tá? Que é grandes emissores aí. Esse gráfico preto mostra como é que o mundo vem emitindo mais
CO2 por conta de queima de combustível fóssil. E eu botei alguns outros países aqui embaixo só para nossa comparação. Eu coloquei Brasil, Rússia, Estados Unidos e Europa e, obviamente, a China, né? Mas olha, todos os outros países do mundo somados dão o mundo aqui em cima, né? Se você somar todo mundo. Então, repare que após 1940, principalmente depois do pós-guerra, você tem uma rampa muito íngreme de emissão de CO2 por ano. Joga esse gráfico numa escala logarítmica, para quem gosta. Você tem agora, de 1850 a 2020, emissões anuais por queima de combustível fóssil. Dá uma lida aqui, ó. Início da era industrial, ok? 1920, Primeira Guerra Mundial, fim da Segunda Guerra Mundial, período entre guerras. Depois, pós-guerra, época de prosperidade, crise do petróleo em 1973, mudou a inclinação da curva. Ou seja, há uma correlação bem interessante com os eventos históricos de atividade humana, principalmente as grandes épocas de grande desenvolvimento. Okay? Isso aqui é um gráfico logarítmico, né? Se você tirar o log daqui, o negócio estoura. Mas por tudo isso, a conclusão é: gases de efeito estufa estão vindo das atividades humanas e isso tem elevado a temperatura do planeta. Mas da onde é que eles vêm? O que é que a gente faz que produz tanto gás de efeito estufa? Ora, está aqui a pizza do que é que nós emitimos como humanidade em 2016. 73% das emissões de CO2 está relacionado com a nossa necessidade de gerar energia. Seja para energia elétrica, seja para transporte, seja para aquecimento ou refrigeração. Okay? 73% está relacionado com o consumo humano de energia. Tem uma fatia que não é pequena, da ordem de 18%, relacionado à agricultura, à silvicultura, né? E também à mudança de uso da terra, quando você derruba uma floresta para transformá-la em pasto ou agricultura, por exemplo. Uma parcelinha menor relacionada a resíduos, lixos, por exemplo, decomposição, e o peso aqui da desenvolvimento industrial. E agora, olha esse anel externo. No setor industrial, quem é que domina as emissões de gás de efeito estufa? Produção de químicos, principalmente fertilizantes, e cimento. Ok? Químicos e cimento. Frente a essas duas aqui, os outros setores industriais quase que não aparecem. Dá uma olhadinha na energia. O que é que gasta mais? Energia usada na indústria. Tá? É porque aqui a gente está falando da produção de produtos derivados, né, onde o CO2 é subproduto do processo químico. Aqui a gente está falando da energia utilizada em processos industriais. Mas emitem muito CO2 secundário, ou seja, você consome energia que emitiu CO2 em algum lugar. Transporte, e dá uma olhada aqui no transporte, maioria vem de transporte terrestre, mas também tem, obviamente, aviação e navegação. E o uso de refrigeração e aquecimento e tal. Agora, dá uma olhada aqui em cima, eu quero destacar isso, porque o setor siderúrgico é um dos maiores emissores do setor industrial. E por que eu quero destacar isso? Por causa da nossa vocação brasileira. Você tem no Brasil uma indústria siderúrgica, o pessoal de Valadares sabe bem, muito grande. Você tem no Brasil um setor de transporte rodoviário muito grande. Você tem no Brasil um setor de cimento e fertilizantes muito grande. E você tem no Brasil um setor de agricultura e pecuária muitíssimo grande. Isso diz pra gente o seguinte, você pode olhar de dois lados. Ou isso é muito ruim, porque a gente contribui demais, ou isso é muito bom, porque a gente tem de onde tirar, tem aonde reduzir. A gente tem participação nos setores que mais emitem. Ok? Então aqui é uma forma de ler esse gráfico e pensar também positivamente nos setores que mais afetariam o balanço de emissões. Agora dá uma olhadinha aqui. A gente sabe de mudança climática e qual que é a resposta para a mudança climática? Gente, o problema todo é energia.
A gente emite carbono porque a gente precisa de energia, seja para produzir comida, para produzir bens de consumo, materiais, para consumir energia elétrica em serviços. A gente precisa de energia. Tudo isso aqui é um balanço de energia. E o ser humano não vai deixar de consumir energia e nem diminuir o seu consumo de energia. É cada vez mais gente no planeta e cada vez mais necessidade de energia. Então, olha só. O que a gente precisa de fato é de uma transição energética. É mudar a maneira como nós consumimos e produzimos energia. Essa aqui é mais ou menos a matriz energética mundial, né? O mundo hoje tira energia, pouca energia renovável, esse anel verde aqui externo, a maioria vem de biomassa e nuclear. A energia hidrelétrica, apesar de ser grande no Brasil, ela é pequena no resto do mundo. Mas a maior parte da energia do mundo vem de combustível fóssil, óleo, carvão e gás natural. Okay? Lógico que aqui nessa conta energética está entrando energia de transporte também, tá? Não é só energia elétrica, não. A energia usada, por exemplo, em transporte rodoviário, está tudo aqui. Agora, a matriz brasileira a gente fala há muito tempo, ela é muito limpa, tal, mas ela é muito limpa em qual sentido? Ora, quase que metade dela vem de fontes renováveis e aqui o etanol entra forte. Ela é muito renovável porque ela tem hidrelétrica e etanol, no transporte principalmente. Mas ela ainda é muito dependente, pouquíssimo em carvão, mas ainda dependente no óleo, principalmente para transporte, e fracamente dependente do gás. E quando a gente fala de transição energética, não dá para pensar que o mundo vai amanhecer de um jeito e no dia seguinte vem uma lei que fala agora vai ser assim, tudo verde. Isso não existe, isso não é exequível. A gente precisa falar de um processo de transição energética. Cada vez com energia mais limpa, só que cada vez com mais energia. Então, o Brasil tem uma posição estratégica e vantajosa aqui, porque nós temos hoje muito gás natural sem mercado para gás natural no Brasil. E dos combustíveis fósseis, ele é o mais limpo de todos. Então o Brasil tem condições de usar mais gás natural comendo da fatia do óleo, por exemplo. Em transporte de grande massa, por exemplo, rodovias e ferrovias e até mesmo embarcações híbridas com gás natural, já estamos falando disso agora. Mas o Brasil tem condições de deixar a sua matriz não só mais renovável, com a entrada de eólica, solar e outras aqui, mas de deixar a parte fóssil mais limpa num processo de transição. Porque não adianta imaginar que em 2020 vai vir uma lei que vai proibir carros com combustão interna no Brasil, assim como é feito na Noruega. Aqui a gente não tem essa condição de desenvolvimento para fazer isso. E nem deve, a gente quebra o nosso país e mata o nosso povo. É uma transição energética com responsabilidade, que tem que levar em conta o estágio de desenvolvimento dos países. Agora, onde é que entra aqui o cenário futuro? O lance é o seguinte, considerando as emissões globais anuais de gases de efeito estufa, a gente pode prever alguns cenários futuros. E é isso que esse gráfico está indicando. Essa curva aqui é o registrado. Aqui está em gigatoneladas de CO2 na atmosfera, né? Emissão de gigatoneladas de CO2 até 2020. Quando o Acordo de Paris foi feito lá em 2015, pensava-se que dava para chegar a 1,5 graus lá no futuro. Agora em 2020 a gente fala, não dá mais, passamos do ponto. Não vamos conseguir ficar em 1,5 graus com as metas do Acordo de Paris. Então, aqui são as projeções de cenário. Por exemplo, se nada for feito, nenhuma política climática for implementada no mundo, provavelmente a nossa curva de emissões de gás de efeito estufa vai crescer aqui. Ó. Okay? Lógico, quanto mais distante, maior a incerteza. Por isso que isso aqui é um funil. Tá? Mas pode ser alguma coisa lá em cima, pode ser alguma coisa aqui embaixo. E se isso acontecer, provavelmente em 2100, a gente vai ter aumentado a temperatura média para 4,8 a 4,1 graus acima do zero referencial. Essa é a ideia. Se a gente adotar as políticas climáticas atuais, a gente vai ainda em 2100 estar 3,2 graus
acima do zero, ou seja, mais quente do que a gente queria e do que a gente poderia de acordo com o Acordo de Paris. Se a gente conseguir implementar as medidas do Acordo de Paris, a gente já não chega mais naquele 2 graus ou 1,5 graus, mas a gente vai chegar beirando aí os 3 graus Celsius acima lá em 2100. Agora, a gente precisa de outros 2 cenários. Isso aqui é importante. A gente precisa de um cenário que nos leve a 2 graus Celsius em 2100, que seria aquilo tolerável, ou um cenário que nos leve a 1,5 graus Celsius acima em 2100, que seria o ideal, digamos assim, para a gente manter a maneira como a gente vive. Bem, agora dá uma olhada aqui, o que é que a gente precisa para chegar em 2100 abaixo do zero, a 1 grau Celsius e meio? A gente precisa de emissões negativas de carbono por ano. É pensar que a humanidade vai, no seu saldo líquido, parar de emitir carbono e começar a absorver carbono. Olha o efeito que a gente tem que fazer para conseguir reverter a tendência dessa curva. Portanto, pessoal, de acordo com as informações mais recentes, quando a gente fala de zero de emissões, net zero, né, as empresas agora falando que serão neutras até 2050, a gente está ouvindo na televisão e no rádio agora porque isso virou até linguagem de marketing, né? Seremos neutros até 2030 tal. Fala para elas assim, ó, não adianta ser neutro mais não. Passou do ponto de ser neutro. A gente tinha que ser neutro lá em 2000. Agora nós precisamos ser negativos. Nós como humanidade, nós precisamos ser negativos em emissões. Senão o cenário não é animador. Ok? Então, a gente passa agora para a transição energética para um novo capítulo. Não é mais falar em neutralidade. Isso é do passado já. É falar em negatividade de emissões. O que é que a gente tem que fazer para não emitir e para capturar aquilo que foi emitido? Daí surgem esses estudos que para mim é o gráfico mais interessante de todos eles. Gigatoneladas de CO2 por ano, o quanto que a gente tem que reduzir nas nossas emissões com relação a 2019, para que em 2070 a gente consiga atingir as metas do Acordo de Paris. Então olha só, a gente tem que reduzir acumulativamente cerca de 35 gigatoneladas de CO2 emitidos por ano. Ok? Tem que chegar nesse nível. Como que a gente faz isso? Quais as ferramentas que a gente tem? Esse estudo é muito interessante que ele dá um pouco da participação de cada rota. Então, por exemplo, redução da demanda. É uma ilusão achar que a gente vai diminuir o consumo de energia. Mas dá para diminuir em algum lugar? Dá. Mas tentar reduzir a demanda de energia come muito pouco das emissões. Usar mais hidrogênio, né? Começar a gerar hidrogênio verde, hidrogênio azul, né? Aquelas rotas para conversão e produção de hidrogênio como fonte de energia limpa. Dá para diminuir as emissões? Dá, mas é muito pouco. Com biocombustíveis, tem uma participação maior, um pouquinho maior. Começar a usar com peso outras fontes renováveis, eólica e solar e térmica principalmente. Aí sim começa a ter uma participação que já é da ordem de 20% do que precisa ser economizado. Eletrificação, que é tudo aquilo que a gente faz que consome e emite combustível fóssil primariamente, passaria a ser elétrico, tirando energia elétrica de um lugar ou de uma fonte renovável. Ganho de eficiência, isso é importante. Ou seja, produzir produtos que sejam mais eficientes eletricamente. Não gastar tanto em calor, em ruído, né? Carros mais eficientes, motores elétricos mais eficientes, geradores mais eficientes. Um ganho de tecnologia na eficiência. E para mim, a cereja do bolo, CCUS. Carbon Capture, Utilization and Storage. Captura, utilização e armazenamento de carbono. Isso aqui significa 15% do peso total. Nós vamos ter que guardar carbono emitido. Ok? Tudo isso daqui é redução. Isso daqui é negativar, é guardar carbono emitido. E olha que interessante, sem CCUS, sem guardar o carbono, num lugar que ele não vá para a atmosfera,
não tem como chegar nas nossas metas. CCUS passou agora a não ser mais uma opção, mas uma necessidade. Ok, turma? Aninha, vou terminar. O que é que nós faremos com o Brasil agora? Onde é que nós estamos, nós brasileiros, cristãos brasileiros em especial? O que é que a gente faz com esse país em relação à mudança climática? Eu quero destacar 3 pontos aqui. O primeiro deles, a gente precisa de difusão do conhecimento. A gente precisa falar desse assunto seriamente. E falar desse assunto seriamente tem várias formas e várias esferas de diálogo. Ora, com a academia você fala de um jeito, com a escola você fala de outro, com a sua família você fala de outro, com o poder público você fala de outro, com a tua igreja você fala de outro jeito. Nós precisamos de estratégias de convencimento e difusão do conhecimento, falar desse assunto para que ele seja tratado de maneira séria, para que ele não seja descartado facilmente com pílulas negacionistas, por exemplo, para que ele não seja destruído em grupos de WhatsApp, onde, por exemplo, o data bolha traz a informação mais importante. Nós precisamos tratar do assunto seriamente. E você, cristão, se está convencido da importância e da necessidade, tem uma missão aqui. Olha, o Guilherme falou na palestra dele recentemente, aquele foi um dado novo para mim que eu achei muito interessante, que é a receptividade do brasileiro e do cristão brasileiro para essa agenda climática. Ela é muito maior do que em outros cenários cristãos no mundo. Certamente maior do que nos Estados Unidos. E a gente tem que aproveitar isso. Talvez o Brasil possa ser um país de cristãos engajados com essa causa, que vão herdar desde a Rio 92, para quem lembra, da primeira reunião da COP lá em Rio, no Rio de Janeiro, em 92, que tem a Amazônia, que tem o Pantanal, que tem a Amazônia Azul, que é um país de natureza exuberante, que é um país de natureza, e que pode agora encarar uma agenda climática responsável e séria. Então nós precisamos tratar desse assunto, e falar disso na ABC2 é importante, falar disso na igreja é importante, em família é importante, e falar de maneira correta. Há quem compare a onda climática como a pandemia do clima, usando a analogia do que nós sofremos com a pandemia de Covid-19. Se você ficou triste com 2 anos de restrição na sua vida por conta da pandemia de Covid, tem gente falando que vem aí uma pandemia climática e a nossa vida vai mudar drasticamente, assim como mudou na Covid-19. Só que não vai durar 2 anos apenas. Deve durar umas 3, 4 décadas ou algumas gerações. Ou seja, a humanidade está atenta para uma pandemia, para uma onda pandêmica climática que pode estar batendo na porta? Talvez esse tipo de alarde seja necessário, mas embasado de informação de respaldo, ok? Informação séria. Quando um cristão trata seriamente desses assuntos na comunidade cristã, você tem poder de convencimento. Peraí, esse negócio é sério então? Isso aí não é apenas agenda política ou ideológica? Tem algum fundo de verdade aqui? Temos que tratar disso seriamente. Eu organizo todo ano essa conferência internacional, chama ETRI, Energy Transition Research and Innovation. Ela vai acontecer agora no final do ano, em 2021. Depois eu vou pedir para a Ana divulgar na ABC2. Quem quiser participar, é um fórum muito interessante para discussão de transição energética que a gente faz todo ano aqui na USP, tá bom? É uma forma de fazer difusão do conhecimento. Mas, para mim, tem uma outra área importante que é de conscientização. E aí são as ações educativas que devem preparar a próxima geração. Gente, eu sei que daqui a pouco o Thiago vai falar do projeto Éden, né? Nós temos que fazer os nossos filhos plantar uma árvore, jogar o lixo reciclado no lugar certo. Agora, o impacto de um indivíduo plantando uma árvore nas emissões de CO2 é 0, é simbólico. Não é nessa escala que a gente vai trabalhar. Mas essa escala é importantíssima na educação. Essas ações de engajamento com mudança climática, que podem variar desde palestras até plantar uma árvore e botar a mão na terra, elas instruem as crianças, os jovens, os adultos sobre a importância do assunto.
Não vai fazer nem cosquinha nas emissões, porque como vocês viram lá, a gente tem que mudar numa escala de gigatoneladas. É nas emissões da indústria, do setor de transportes, da geração de energia, da captura de carbono, coisas que um indivíduo, nem a família consegue fazer. Mas se você não educar por uma conscientização climática crianças, adolescentes no contexto da família, eles não vão se tornar agentes públicos, tomadores de decisão de grandes corporações, de empresas de energia, stakeholders de grandes siderúrgicas que vão poder tomar decisões de gigatoneladas. Nós precisamos educar na migalha, para depois colher os frutos nas decisões das toneladas. Então eu apoio qualquer tipo de ação que engaje de maneira educativa crianças, adolescentes e até mesmo adultos. Isso é importantíssimo. Mas não se iludam achando que isso é suficiente e que vai fazer alguma diferença. A gente precisa chegar num nível muito mais alto para poder ter algum impacto. E é num nível de nações, de grandes corporações, de empresas de energia que exploram óleo e gás na Europa, na África, no Brasil ao mesmo tempo, de produtores de plásticos, de produtores de cana-de-açúcar, de produtores de papel, de cimento. É nesse nível que a gente está falando. A gente precisa chegar lá de maneira efetiva. Segundo aspecto, nós precisamos de políticas públicas. Precisamos de ações estratégicas da nação e de compromissos que ultrapassam governos, porque isso não é um problema de 4 anos. Isso não é uma solução de 4 anos. Enquanto o Brasil não acordar para a mudança climática enquanto nação continental, e daqui a pouco eu vou falar do potencial dele, nós não tomaremos atitudes que vão refletir em gigatoneladas de emissão. Nós vamos continuar com os setores desconectados uns dos outros, com marcos regulatórios, por exemplo, que não se bicam, com incentivos no setor de óleo e gás que não tem muito respaldo do setor ambiental, nem do setor elétrico. Não existe um marco regulatório para captura de carbono, por exemplo. Então a gente precisa de política pública, a gente precisa de gente trabalhando lá no Planalto Central, lá nas assembleias legislativas, e a gente precisa de crente comprometido com essa agenda que leve essa mensagem avante e construa políticas públicas que sejam mais abrangentes que a ideologia de um governo de 4 anos. Senão nós não vamos ter mudança significativa como nação. E para terminar, nós precisamos de desenvolvimento tecnológico. Eu falei da tecnologia lá no início, né? E eu quero trazer agora por quê. Nós precisamos de mais tecnologia e não de menos. É uma ilusão achar que vai se combater mudança climática com menos tecnologia. Não, é o contrário. Você precisa de mais tecnologia, mais desenvolvimento tecnológico e de tecnologia melhor. Por exemplo, nós precisamos de cidades inteligentes e eficientes. Porque uma forma de pensar é o seguinte: vamos combater mudança climática? É melhor todo mundo morar na roça. Vamos todo mundo morar na roça, cada um faz a sua casinha, come raiz, planta milho, toca viola e cria galinha. Subsistência. Gente, o nosso impacto ambiental seria muitíssimo maior. A forma mais eficiente de se viver no mundo é em cidades compactas e eficientes, compartilhando aquecimento, tratamento de água, rede de esgoto, energia elétrica, transporte, tudo ali. Um caboclo do mato emite mais CO2 se ele fosse levar a vida que você vive do que você emite na cidade. E aqui está falando um cara que adora roça. Então não pense que a resposta será uma vida mais bucólica, ou menos tecnológica, ou menos urbana. Não é isso. Isso é o contrário. Isso tem um impacto negativo nas emissões. Se todo mundo decidisse sair da cidade e morar no campo, as emissões escalariam mais do que elas já são hoje. Ok? Agora, nós precisamos de cidades mais eficientes e, portanto, cidades inteligentes. Isso sim. Nós precisamos de energia limpa, seja solar, eólica, marítima, ok? Fontes de energia limpa. A gente precisa desenvolver isso como nação. Não dá para depender só de óleo e gás e de etanol e hidrelétrica que já se esgotou. O potencial hidrelétrico brasileiro já foi esgotado. Não tem mais de onde tirar hidrelétrica no Brasil. Nós precisamos de fontes de energia para substituir aquilo que ainda emite.
Nós precisamos de biocombustíveis. E olha aí a vocação brasileira do etanol. Tem muita coisa boa no Brasil nessa área. Temos que aproveitar. Nós precisamos de uma transição energética sustentável. Olha só, não dá para achar que um dia nós seremos fóssil, vem um decreto, no dia seguinte nós seremos verde. Não. Nós precisamos de uma transição energética. E na minha opinião, a nossa transição passa pelo gás. Okay? Eu sou um defensor do gás. Por que o gás? Porque ele usa da mesma infraestrutura do óleo que já existe, da hidrelétrica, da geração da termoelétrica, perdão, mas ele é um combustível fóssil mais limpo e abundante que nós temos. Se a gente quer chegar a uma matriz verde no futuro, a melhor forma de chegar lá de maneira sustentável é através do gás natural, fazendo bom uso do gás natural que nós temos. E aí, quando eu digo sustentável, são os 3 aspectos, né? Ambiental, porque ele emite menos, social, porque ele gera emprego, recursos, desenvolvimento para o país, e econômico, porque ele gera riquezas, né? A gente tem essa riqueza no Brasil e o nosso desenvolvimento humano depende dela. E finalmente nós precisamos de CCUS, captura, utilização e armazenamento de carbono. O Brasil precisa guardar carbono. E agora novidade. O Brasil tem muito potencial para guardar carbono debaixo da terra. Porque nós temos reservatórios geológicos onde você pode guardar carbono. E tem países no mundo que não tem reservatório para guardar carbono. E quando a gente fala de carbono guardado, nós estamos falando de gerar divisas de crédito de carbono. Okay? No futuro, já existe, na verdade, uma moeda que é crédito de carbono. O país ou a indústria que não conseguir guardar o seu carbono vai pagar para quem guarde, de modo que, na média, a humanidade diminua. Esse é um projeto que eu coordenei lá na USP, que é uma tecnologia, foi premiada, aí, uma patente para armazenamento e separação de CO2 e CH4 em cavernas de sal offshore, lá no meio do mar, onde a gente extrai óleo e gás, você pode guardar milhões de toneladas de carbono. Agora, onde é que está a necessidade do Brasil aqui? É juntar tudo isso numa indústria só. Porque a gente tem setores no Brasil que têm chance de guardar muito carbono. E a gente tem setores no Brasil que emitem muito carbono. Etanol, cimento, fertilizante, siderúrgica. E a gente tem setores que têm condições de guardar carbono debaixo da terra. Extração de óleo e gás, por exemplo. Se a gente tratar das indústrias separadas, o Brasil continua sendo positivo em emissões. Mas se o carbono que a gente emite aqui, a gente guardar de lá, o Brasil tem mais espaço para guardar do que ele emitiria. O Brasil seria negativo em emissões. Porque a nossa matriz já é muito limpa. E se o Brasil for negativo em emissões, ele é um gerador de divisas de crédito de carbono. Então, tem uma riqueza nacional aqui que é guardar carbono. Agora, isso só se desenvolve quando existe uma política nacional que enxergue o setor como um todo e promova a integração desses fluxos de massa e energia em vários setores. Não dá para pensar picadinho. Por isso que meu discurso maior é de integração entre os setores através da captura de carbono. O Brasil está em uma posição privilegiada para ser um sorvedouro de carbono no mundo, por vários fatores que eu não vou entrar em detalhes aqui hoje. Mas se o Brasil fizer a coisa certa, a gente tem condições de guardar carbono para o planeta. A gente já emite pouco, lembra naquele gráfico? A gente emite muito menos que Rússia, que China, que Índia. Mas a gente tem condições de guardar muito mais do que qualquer outro país de escala como a nossa. É isso que eu vou falar, eu vou apresentar esse tipo de ideia lá na COP26. Então chegamos na reunião agora, né, a COP21, estamos na COP26, que vai ser agora em novembro lá na Escócia, em Glasgow. E eu estou indo para falar dessas integrações e potencial do Brasil ser negativo em emissões. Para terminar, Ana, prometo que vai ser agora. Em resumo, nós estamos passando por mudanças climáticas. Não se iluda. Nós precisamos de uma efetiva transição energética. Não dá para desligar o clima. A gente precisa transicionar. E não basta mais nós sermos neutros.
Nós temos que ser negativos em termos de emissão. Quando eu digo nós, eu estou falando da humanidade. E o Brasil tem um papel importante nesse processo. Porque o Brasil tem uma janela de oportunidade privilegiada. A gente tem gás natural, tem onde guardar CO2, tem muito etanol, tem muita biodiversidade e reservatórios geológicos que absorvem CO2. A gente tem uma matriz já muito limpa e setores industriais grandes onde é fácil capturar carbono. É difícil capturar carbono da atmosfera quando ele já está solto, mas é fácil capturar o carbono quando ele está saindo de uma planta de etanol ou saindo de uma planta de cimento. Essa tem que ser a ideia. O que é que nós precisamos, na minha opinião? Desenvolvimento tecnológico, difusão do conhecimento e políticas públicas. Precisamos das três coisas. Agora, a solução requer mais tecnologia e não menos. Mas nós precisamos combater o tecnicismo. Então o cristão tem que entender que ele pode trabalhar produzindo mais tecnologia, mas ele tem que dizer para o mundo que a tecnologia pode até nos ajudar a melhorar a mudança climática, mas não vai consertar o homem. E abrir mão do desenvolvimento tecnológico não é combater o tecnicismo. Engajar no desenvolvimento tecnológico corretamente, diante da face de Deus, é combater o tecnicismo. Então o cristão tem a responsabilidade de cultivar e guardar a criação diante da face de quem é o dono, diante da face de Deus. E tecnologia serve para isso também. É ferramenta nossa para cultivar e guardar o cosmos que Deus nos deu. Turma, a energia está baixa, a pilha está fraca agora, depois de tanto tempo. Aninha e Thiago, desculpe pelo avançar do tempo, mas foi a primeira vez, eu sei que eu tenho que diminuir bastante coisa dessa palestra e agradeço demais a atenção de vocês. Espero ter sido útil para a nossa reflexão. Devolvo a palavra então para a Aninha.